Olá, meus queridos. Hoje mais uma aula de ciências, vamos em frente, né? Então vamos lá, aula de ciências. Como era antigamente? Então vamos, o que vocês estão vendo aqui? Conhecem alguma coisa dessa imagem aí? Já viram em algum lugar? Você sabe para que serve? Então aqui, esse aqui é um orelhão. Você sabe para que serve um orelhão? Lá na escola, lá na entrada da escola, até pouco tempo atrás ainda tinha, agora tiraram, né? Ali perto do portão, ao lado do portão. Tinha pro lado de dentro da escola, agora não tem mais. Então, para que será que servir esse orelhão? Será que existem outros equipamentos que têm essa mesma função do orelhão? Será que ainda hoje nós temos orelhões? Bom, então os orelhões, para quem não sabe, né? Estão vendo que tem fila aqui desse lado e fila desse. Orelhão eram aqui dentro, né? Tinha os telefones, né? Que nós chamamos de telefone público porque eram para todas as pessoas. Esses orelhões ficavam nas praças, nas calçadas, para que as pessoas pudessem utilizar. Como que era a utilização desse orelhão? Então vejam lá. Então lá dentro desse orelhão tinha esse aparelho que é o telefone, né? E para que ele funcionasse, tá vendo essa portinha aqui? Nós tínhamos que comprar essa ficha aqui. Então tinha um valor a ficha, colocava aqui, apertava as teclas, nem eram teclas, eram aqueles de botãozinho de rodar, esse aqui é um pouquinho mais moderno até, e colocava a ficha, aí tinha uns minutos para falar com uma ficha. Se passasse daquele tempo, tinha que colocar mais uma ficha. Até esses dias eu fiz uma faxina aqui em casa, nessa pandemia, achei algumas fichas, eu ainda tinha ficha em casa. A gente andava com isso na bolsa, porque se precisasse, parava no lugar para ligar para a pessoa, tá? Então, hoje em dia, é comum vermos orelhões? Não, né? A gente quase não vê mais orelhão, eu nem sei se ainda existe orelhão. Porque hoje em dia, com o celular, o orelhão perdeu a função, tá? Vamos lá. Atualmente, né, nós, humanos, a humanidade é capaz de fabricar equipamentos muito complexos, como foguetes e supercomputadores. Existem também equipamentos comuns no dia a dia que facilitam muito as nossas tarefas, como a máquina de lavar roupas, o liquidificador, o fogão elétrico, a geladeira e muitos outros, né? Mas nem sempre foi assim. Quando as pessoas não tinham geladeira, se a gente deixa, vocês sabem disso, se a gente deixa alguns, por exemplo, leite, carne, muitos alimentos fora da geladeira, o que acontece? Em pouco tempo, em poucas horas, em um dia, estraga tudo, fica tudo com um cheiro ruim, não dá para a gente comer. E quando não existia geladeira, vocês já imaginaram quando não existia geladeira, como é que era, né? Então, algumas coisas para que fossem conservadas tinha um jeito de fazer e dava trabalho. Hoje em dia a gente chega do supermercado, pega a carne, põe na geladeira, põe no freezer e pronto, acabou, né? E não se preocupa. As pessoas de antigamente não tinham geladeira. E aí o que tinha que fazer? Primeiro que não tinha nem supermercado às vezes para ir lá comprar. Eles tinham lá o porco, o boi, que eles tinham que tratar, cuidar e depois, quando estava pronto para o consumo, tinha que ir lá, sacrificar o porco, cortar em pedacinho e tudo, limpar. E aí, olha aqui, ó, essa imagem mostra fritando a carne de porco, tá? Colocava nesses tachos grandes e fritava. Tá, e aí o que fazia? Comia tudo de uma vez? Não. Eles guardavam, aqui tá num balde, mas era numa lata, tá? Guardava tudo, toda essa gordura, esse óleo que vocês estão vendo aqui, depois que esfria, fica branco assim, tá vendo? Ó? Que é a banha. E essa banha conservava a carne já frita. Então, daí e os dias iam se passando, eles vinham aqui, pegavam, né, aqui dessa lata,
que aqui nesse caso não é lata, é um plástico, mas era lata, e aí colocava na panela para esquentar, tá? E assim ia passando os dias para não estragar. Outro jeito também que se usava e ainda usa aqui no Brasil, em alguns lugares, é defumar, né? Então, defumar para não estragar. A defumação é isso mesmo, é fumaça, põe as carnes todas penduradinhas lá, é como se fosse churrasco, tá? Só que bem de longe, para não queimar a carne. É só com aquele cheiro do carvão ou da lenha, é que fazia com que o alimento, a carne, qualquer coisa, ficasse defumada e não estragasse. Ou colocava sal, colocava no sol, a carne de sol é assim, tá? Também para que não estragasse. Põe um monte de sal, pendura lá num varal e deixa secar. E aí não estraga, tá? Com tanta facilidade. Bom, carne era assim. Bom, e frutas e verduras para não estragar, né? Principalmente fruta estraga fácil. Eles faziam conservas com pepino, pimentão, com qualquer coisa que eles tinham lá que eles plantavam. E aí com as frutas faziam geleias, né? Que é um tipo de conserva de fruta para que não estragasse, ok? Então vamos lá. Agora vamos lá para a apostila 4, página 164. Aqui é 164 e aqui é 165. Aqui vocês vão vendo mais ou menos o que vocês viram lá, só que aqui vários orelhões, tudo junto. Ó, e um monte de gente para tentar usar o tal do orelhão, tá bom? Aqui tem um negócio legalzinho, quer ver? Não tem som, vou ter que ler para vocês, tá? Como era antigamente, entre e descubra. Então aqui nós temos uma casa, né? Aqui eu clico aqui no chuveiro e descubro aqui o chuveiro moderníssimo, olha aqui ó, com teclas e tudo, né? Chique. E olha aqui como é o menino tomando banho na bacia. O chuveiro é o equipamento mais utilizado para se tomar banho no Brasil. É uma invenção muito antiga, com registros no Egito e Grécia antigos. Dizem que o hábito de tomarmos banho todos os dias vem dos indígenas brasileiros, que se banhavam nos rios. Antes da população dos chuveiros no Brasil, muitos faziam como os indígenas, tomando banho no rio ou faziam uso de bacias e canecas. Outra curiosidade é que o chuveiro de aquecimento elétrico é uma invenção brasileira. Vaso sanitário. O vaso sanitário, utilizado nos dias de hoje, foi popularizado no início do século XX, então lá pelo 1900. Ele possui um sifão que impede que o mau cheiro retorne. Então aqui ó, tem esse negócio aqui que não deixa o cheiro voltar, tá? Antigamente as necessidades eram realizadas em fossas que muitas vezes eram apenas buracos feitos no chão, sem tratamento devido. Então aquilo ficava com cheiro ruim, tá? Apesar de parecer um item comum, apenas pouco mais da metade da população brasileira possui vasos sanitários ligados à rede de esgoto. Então é só um buraco aqui. Aqui era chamado de casinha, tá? Quando eu era pequena, na minha casa tinha vaso sanitário, mas um dia eu fui numa fazenda, num sítio que não tinha, que ainda era assim. Dava um medo danado, porque aqui era um negócio de madeira, aqui embaixo da terra, aqui é um buraco, né? Escuro. Eu tinha uns 7 anos, eu quase morri de medo de sentar aqui para fazer as minhas necessidades, porque era um buraco, um cheiro horrível, mas graças a Deus tudo isso passou, né? Nós temos hoje o vaso sanitário, mas antigamente era desse jeito aqui, ó. Vamos lá. Aqui, no quarto. Hoje, os aparelhos de celular são utilizados para muitas funções. Fazer chamadas telefônicas, mandar mensagens, ouvir músicas, ver vídeos, tirar fotos e fazer vídeos, anotar compromissos, consultar as horas ou tocar alarmes para despertar. Porém, há pouco tempo, essas funções eram realizadas por aparelhos individuais. Para ligar para uma pessoa, discava-se números em um telefone.
uma linha de telefone custava muito caro, equiparando-se ao valor de de um carro, né? Então, comprar um telefone para ter em casa era muito caro. O despertador inicialmente era um relógio à corda que tocava pequenos sinos como alarmes, que é esse aqui, ó. Com a evolução, passou-se a usar relógios digitais com alarmes eletrônicos. Olha lá, ó. Antigamente, para tirar fotos, era preciso utilizar uma câmera, comprar um filme, que depois, esse aqui era o filme, ó, tá? Que depois a gente tinha que mandar numa loja para mandar revelar as fotos, tá? Aqui, vamos pular essa parte aqui. E também, olha aqui, ó. Aqui nós temos a agenda. A agenda, hoje em dia nós temos a agenda virtual, a agenda digital, e antigamente as pessoas tinham essa agenda de papel, tá? Vamos lá. Para a cozinha. O fogão. O fogão a gás começou a ser fabricado a partir da década de 1860 nos Estados Unidos. Antes dele, as pessoas utilizavam lenha como combustível para cozinhar seus alimentos. Então tá aqui o fogão a lenha. Atualmente, apesar de grande parte da população ainda utilizar o fogão a gás, há famílias com menos recursos que ainda utilizam o fogão a lenha. Hoje em dia tem fogão por indução, fogão de tudo quanto é jeito, né? Vamos lá, geladeira. Olha lá a geladeira que eu tinha acabado de falar, né? A primeira geladeira doméstica foi criada em 1913 nos Estados Unidos. Antes delas, os alimentos eram conservados de outras formas. Olha como eu falei para vocês, fazia linguiça e daí defumava a linguiça, tá vendo? Ia ficar tudo pendurado no sol lá, depois secava com sal grosso, né? Para não estragar, tá? Então as carnes eram salgadas e secas, como o charque e o bacalhau, defumadas como a linguiça e o bacon, ou conservadas em banha, que é aquele que eu mostrei para vocês. Muitos legumes também podiam ser secos ou conservados em vinagre ou salmoura. Olha lá, aqui também, tá? E aqui, a televisão. Olha como é que era a televisão de antigamente, né? Eu já mostrei numa outra aula, né? Não tinha controle remoto, era esse botão aqui que trocava canal, que tinha que girar, tec, 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 tec. E aí era uma briga para quem ia trocar o dito cujo do canal, né? Porque ninguém queria levantar do sofá para ter que ir lá trocar de canal, tá bom? E hoje nós temos a internet, as televisões smart, uma maravilha, né? E até lá por 1970, 1970 e pouco, ainda a televisão era preto e branco. Depois é que começaram as televisões coloridas, mas para comprar uma televisão colorida não era fácil, era muito caro. E isso aqui é o aparelho de som, né? Eu tive um aparelho de som parecido com esse aqui, né? E hoje vocês têm as caixinhas de som com Bluetooth, né? Mas antes disso, né? Teve aqui o disco, esse aqui é o disco de vinil das vitrolas, tá? Depois teve fita cassete, CD, MP3, várias coisas antes de nós chegarmos ao que nós temos hoje, que são as caixinhas de som, que a gente coloca lá uma música no celular e passa para a caixinha de som. Eu acho isso uma maravilha, adoro essas coisas modernas, acho muito legal. Comparar o que era antigamente, o que é hoje, né? Então, aqui. Como era a vida no passado? Bom, como nós já falamos aqui, já expliquei muitas coisas, não vou ler ali, que já li e já expliquei. Então, aqui é com você. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai desenhar nesse espaço 2 equipamentos que você utiliza no seu dia a dia. Podem ser equipamentos que facilitam alguma tarefa ou são usados para a recreação. Em seguida, mostre os desenhos para um colega, não vai mostrar para ninguém, né? Explique para que servem esses equipamentos e por que eles são importantes para você. Então, desenhou os 2 equipamentos que você utiliza no seu dia a dia. Vamos lá, próxima página, 167. Bom,
Aqui é o que eu expliquei lá sobre a energia elétrica, que não existia energia elétrica, então se não existia energia elétrica, não tinha geladeira, né? Depois que inventou a energia elétrica, daí as coisas foram sendo inventadas, né? Porque precisava, tá? E aí, antes de ter a geladeira, que eu já expliquei aqui, ó, as frutas eram conservas, feitas em conservas, os legumes, né? Aí fala dos telefones, que também nós já expliquei. Vamos para 168. Aqui, a invenção o fogão a lenha. Aqui sobre o chuveiro elétrico, que nós já falamos, né? Que aqui as roupas eram lavadas no rio, porque não tinha máquina de lavar roupa, ou no tanque, tá? E aí torcia a roupa na mão, não centrifugava na máquina para a roupa sair quase seca, era na mão, tinha que ter força para torcer a roupa para secar. Né? Hoje em dia a gente coloca lá na máquina, a máquina faz tudo, é uma maravilha. Né? A minha avó, por exemplo, era uma pessoa que lavava a roupa na beira do rio. E aí elas esfregavam bem a roupa, elas faziam o sabão, elas que lavavam a roupa. Então, por isso que as mulheres de antigamente não trabalhavam fora, porque as tarefas domésticas, sem esses equipamentos que nós temos hoje, davam muito mais trabalho, né? Graças a Deus, hoje nós temos máquina de lavar roupa, aspirador, o fogão a gás, aspirador, muitas coisas que facilitam a vida da família, né? Tomar banho também, nessa fazenda que eu fui, que eu falei para vocês quando eu tinha 7 anos, não tinha chuveiro elétrico. Era tipo um regador pendurado lá no banheiro, tinha que esquentar a água no fogão, colocar a água lá no regador, puxava a cordinha, aí a água caía assim na cabeça da gente, né? Era uma maravilha, mas era divertido, tá? Bom, ainda existe pessoas sem energia elétrica, tá? Infelizmente, no Brasil, pessoas pobres, pobres, pobres de Marradeci que não conseguem ainda ter a energia elétrica, ok? Bom, e aqui na página 168 diz assim: nos dias de hoje é bastante comum ver computadores nos escritórios e nas casas. Essas máquinas são usadas para uma infinidade de tarefas, como fazer pesquisas na internet, desenhar ou brincar com jogos online. Os primeiros computadores, porém, eram equipamentos enormes, tá? Isso aqui era um computador, ó. E usados somente em grandes empresas. Ninguém tinha em casa, porque ninguém tinha um espaço desse tamanho para colocar um computador dentro de casa, tá? Com os avanços tecnológicos, os computadores se tornaram cada vez menores e mais potentes, até que começaram a ficar mais parecidos com os computadores que conhecemos hoje. Ó, esse aqui é um outro tipo de computador, ó, o Steve Jobs, com um dos seus primeiros computadores pessoais fabricados. Olha lá, daí foi diminuindo, tá? Um dos responsáveis por tornar os computadores acessíveis à população em geral foi o americano Steve Jobs, que já na década de 1980, tá? Mas isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu vivi essa década de 1980, a gente nem ouvia falar o que era um computador, tá? E eu já tinha meus 12, 13, 14, 15 anos, a gente não ouvia falar em computador, nem sabia o que era isso, só brincava com outras coisas, mas nem sabia que computador existia ainda, tá? Novos avanços tecnológicos possibilitaram que os computadores fossem fabricados com um tamanho cada vez menor, dando origem aos notebooks, tablets e smartphones, que podem ser levados de um lugar para o outro com muita facilidade. Aqui até, olha, 1980, final de 80, por aí, é que a gente começou a saber mais ou menos o que era um computador, tá? Mas aqui em 1980 já tinha jogo de, como chama? Videogame, essas coisas, não como o que tem hoje, mas nós já tínhamos videogame, tá? Vamos lá, vou parar aqui um pouquinho, só para eu ler, nós vamos para
para o livro de atividades complementares. Espera lá. Então, estou aqui, ó, na página 61 do livro de atividades complementares. 2 páginas só a 61 e a 62. E como lá na apostila não tem muitas atividades, né, pouca coisa, então vamos fazer aqui. Parecido. Olha lá. Faça um desenho no quadro abaixo, representando como as pessoas viviam no passado sem os equipamentos que temos hoje em dia. Tá? Então, é lá um pouquinho diferente do que na apostila. Pensem como é que as pessoas viviam no passado sem os equipamentos que tem hoje. Por exemplo, sem telefone, sem celular, ou sem máquina de lavar roupa, ou sem chuveiro, ok? Vamos lá. Próxima página. A imagem abaixo representa alimentos que passaram por uma técnica de conservação. Como são feitas essas conservas? Então, vamos lá. Deixa eu ver se isso fica muito grande agora. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos lá. Então, para fazer a cenoura, pepino, aqui tem uma couve-flor, eu acho, né? Então, as conservas são produzidas, elas são feitas, então, são feitas com uma mistura de água, vamos ver se não vai dar muito certo isso. Água, sal e vinagre. Ver se eu consigo. Não dá. Vamos ver se eu consigo pôr pra cá. Ó, vou colocar aqui, tá? Será que vocês enxergam aqui? Ó. Vou colocar de vermelho, que acho que fica melhor. Não. Ó, vou colocar aqui, tá? Acho que dá. Aí. Então, são feitas com uma mistura de água, sal e vinagre. Mas tem um jeito certo de fazer. Eu não sei fazer, tá? Já tentei uma vez, não dá muito certo. Comigo não deu muito certo, não. Não é fácil, tem que ter paciência e calma. De que forma os alimentos são conservados atualmente? Então, vamos lá. Mas é uma beleza esse negócio, né? Tô falando. Vamos lá. Em geladeiras e congeladores ou freezers, né? Bom, imagine que você vai enviar uma carta, né? Hoje em dia a gente nem manda carta praticamente, né? É tudo por WhatsApp e coisas mais, né? Mas ainda tem gente que ainda a gente precisa aprender, tá? Bom, aí você vai preencher aqui. Remetente, é você. Você que está mandando, você é o remetente. Então, você vai colocar o seu nome. Não precisa colocar o nome inteiro, não, porque aqui o espaço é pequeno. Coloca o seu nome, o seu endereço e a sua cidade, ok? Destinatário. Ah, vai mandar para a avó. Põe o nome da avó, o endereço da avó, o CEP da avó e a cidade onde ela mora, o bairro, essas coisas, ok? Então, a página 61 e 62, certo? Um beijo a todos, fiquem bem, saudades, até mais.